estejam todos bem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8, bioenergética do livro de vocês. Chegamos, enfim, nessa matéria que muitos têm medo, muitos têm, oh, nossa, que coisa difícil e tal. Não é esse bicho de 7 cabeças. A grande maioria de vocês já viu esse assunto, a gente vai só fazer uma retomada sobre ele, né? Nada que vai ser muito dificultoso. Eu coloquei alguns vídeos adicionais para poder facilitar o entendimento, mas eu acredito que vocês vão conseguir. Vocês são muito espertos. Vamos lá então, olha só. Vamos começar por metabolismo. Antes de começar a falar propriamente dito de bioenergética, eu preciso dar uma voltada no metabolismo só para recapitular algumas coisas, tá? O que é metabolismo de uma célula? O metabolismo a gente vai dividir em catabolismo e em anabolismo. Catabolismo vem de degradação, né? De catálise, vem de degradação de moléculas orgânicas. Então, o catabolismo, eu vou degradar a molécula orgânica. Para que eu vou degradar a molécula orgânica? Um exemplo de uma molécula orgânica seria a glicose, né, pessoal? Então, eu tenho uma molécula de glicose, eu degrado aquela molécula de glicose para quê? Gerar energia. Então, o principal processo catabólico que a gente vai estudar agora, né, no finalzinho do ensino médio de vocês, é gerar energia através de uma molécula orgânica. Vou pegar uma molécula orgânica da glicose, vou quebrar ela toda, vou transformar em molécula inorgânica, que seria o gás carbônico e a água, né? Para gerar energia. Consigo gerar energia através de glicose de duas formas. Respiração celular, que é o que as nossas células fazem, é aquele processo todo de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, tá? Respiração celular e fermentação. Fermentação é super simples, vocês vão ver, eu vou começar pela fermentação, né, que é um processo mais rápido, mais simples. Fermentação pode ser láctea, pode ser acética, pode ser alcoólica, cada uma delas vai gerar produtos diferentes, eu vou falar isso também um pouco mais detalhado daqui a pouquinho, mas o processo, o resultado final é o mesmo para todos esses dois aqui, é gerar energia. Então, no catabolismo, a gente quebra a molécula orgânica, forma moléculas inorgânicas para gerar energia, tá? O anabolismo vai ser o contrário do catabolismo. Anabólicas, as reações anabólicas, elas são reações de síntese. Então, aqui eu pego moléculas grandes, eu formo moléculas grandes a partir de compostos pequenos. Então, eu pego compostos inorgânicos, compostos pequenos, as pecinhas de Lego, lembra disso? Pecinhas de Lego, junto essas pecinhas e formam uma molécula maior. Então, isso é um anabolismo. Formação de moléculas grandes, síntese, a partir de moléculas pequenas. Isso aqui consome a energia gerada pelo catabolismo. Então, para eu formar moléculas grandes, eu vou consumir energia, beleza? Então, olha aí o pulo do gato. E isso, um exemplo disso é síntese proteica, né? Que eu pego vários aminoácidos, vou juntando os aminoácidos, as pecinhas de Lego e vou montando uma proteína complexa e grande. Um polipeptídeo que seja, né? Então, assim, no anabolismo eu gasto energia, no catabolismo eu gero energia. Então, isso daqui, pessoal, vai ser cíclico sempre, tá? Eu vou gerar energia através do catabolismo e vou consumir energia através do anabolismo de forma cíclica. Como eu falei para vocês, eu vou começar pela fermentação. Fermentação é um processo mais simples, mais rapidinho, e aí vou começar por ele. Lembrando que vocês já viram essa matéria no segundo ano, se eu não me engano, e vocês têm ela mais esmiuçada. Nesse momento, a gente vai fazer uma breve revisão agora para o terceiro ano, né? Focando no Enem. Então, vamos comigo aqui prestar atenção, vamos comigo. Fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, né, pessoal? Processo anaeróbico, e eu vou gerar apenas 2 ATPs nessas fermentações que a gente vai ver agora. Posso fazer 3 tipos de fermentação. Eu não, né, gente? Os micro-organismos, eu só faço uma fermentação. Os micro-organismos, de maneira geral, conseguem fazer 3 tipos de fermentação. Lática, fermentação acética e fermentação alcoólica, beleza? Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas, mas assim, de forma bem resumida, tá? Então, a fermentação lática, quem faz ela? São bactérias, fungos e células musculares.
Como eu falei para vocês ainda há pouco, a única fermentação que o nosso organismo consegue fazer é a lática. Quem nunca praticou um exercício físico que ficou sentindo dor depois? Então, essa dor que vocês sentiram na musculatura de vocês, essa fadiga muscular que vocês sentiram, foi proveniente do ácido lático que ficou liberado lá naquela região muscular. Esse ácido lático em nós, seres humanos, provoca dor, né? Então, enquanto aquele ácido lático estiver ali, vai doer a perna, o braço, a barriga, enfim, dependendo do local onde foi feita esse estresse de exercício. E esse estresse de exercício, esse excesso de exercício, né, com a respiração errada, porque dói? Porque você não respirou direito. Se você não respirou direito, você vai sentir dor. Se respira direito, a gente consegue produzir ATP com respiração celular aeróbica e não dói, que é o processo normal de respiração celular, né? É na presença de oxigênio. Mas se não tem o oxigênio suficiente e eu tô lá levando minha musculatura ao excesso de exercício sem respirar direito, eu vou acabar fazendo a fermentação lática na minha musculatura. Fermentação lática, o resultado dela qual é? Ácido lático. E o ácido lático provoca dor. Então, uma dica aqui da professora Dindi, da tia Dindi de vocês, uma dica, toda vez que for fazer exercício físico, respira direito. No momento que respirar direito, não vai doer, beleza? Depois do exercício. Então, como é que funciona essa fórmula aqui para a formação desse ácido lático? Molécula de glicose, famosíssima, que a tia Dindi sempre falou para vocês não esquecerem dela. Molécula de glicose, C6H12O6. Quebrei essa molécula de glicose ao meio. No momento da quebra dessa molécula de glicose, eu libero energia. Desfiz a ligação entre carbonos ali, liberei energia. Olha aqui o que eu tenho. 2 ATPs pequenininhos aqui, apenas 2 ATPs. Liberei aqui, quebrei essa glicose no meio, liberei 2 ATPs, eu vou ter 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos, tanto faz a nomenclatura, ou piruvato ou ácido pirúvico. Esses ácidos pirúvicos aqui vão se transformar em ácido lático, beleza? Então o resultado dessa fermentação lática é o ácido lático. Quem faz isso aqui também são fungos, né? Como eu falei para vocês, fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias sendo colocadas no leite, empregadas no leite, a gente consegue fazer queijo, consegue fazer iogurte, consegue fazer requeijão. Então, o processo para ser feito esses derivados de leite, né, esses laticínios, o processo deles é com o uso de fungos e bactérias, beleza? Então, a gente consegue lá dar uma talhada naquele leite, né? Enfim, a gente faz queijos e requeijões a partir de fungos e bactérias, beleza? Então, ó, fermentação acética. A fermentação acética, ela vai ser feita por um tipo específico de bactéria, que é o Acetobacter, é uma bactéria específica, que o que vai gerar é o vinagre. Então, esse vinagre que a gente usa na cozinha, ele é feito através dessa bactéria aqui. Tá vendo a importância dos procariontes na economia? A gente consegue fazer queijo, a gente consegue fazer vinagre e a gente consegue fazer vinho, né? Não aqui no caso, não com procariontes, porque eles vão ser fungos e os fungos são eucariontes. Mas vamos voltar aqui para o vinagre. Então, olha só, fermentação acética é uma bactéria específica, Acetobacter, faz vinagre. Como é que é essa fórmula? Eu tenho aqui a glicose, que é o C6H12O6. No momento que eu vou quebrar a glicose também, eu gero 2 ATPs, quebrei glicose, liberei energia. Vou formar 2 piruvatos e os 2 piruvatos vão ser o acetato mais o ATP. Acetato mais o ATP. No final das contas, o saldo também são de 2 ATPs apenas, tá bom? E eu tenho aqui a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, quem vai fazer são fungos. Fungos que do grupo das leveduras, tá, pessoal? Então, fungos do grupo das leveduras fazem a fermentação alcoólica. O resultado disso vai ser biocombustível, que no caso é etanol, né? Bebidas alcoólicas, a gente tem aí vinhos, cervejas, cachaças, enfim, né? Todas essas bebidas. E os pães. Os pães também são feitos com fungos e leveduras e a fermentação que eles fazem é alcoólica. O formato dessa equaçãozinha vai ser a glicose, né? C6H12O6, que vão formar 2 piruvatos, quebrou a glicose, gerei energia. Esses piruvatos vão perder gás carbônico para o meio ambiente. Perdeu o gás carbônico, eu tenho o etanol, com 2 moléculas de carbono e 5 de hidrogênios e uma hidroxila aqui no final, beleza? C2H5OH,
eu tenho a molécula final, essa equação da fermentação alcoólica. Então a gente viu, pessoal, nessa videoaula, como é que funciona o metabolismo, né, que tá no comecinho da videoaula. O metabolismo, o que que é? Anabolismo, catabolismo. E agora a gente viu como é que são os processos de fermentação. A próxima videoaula, não deixe de ver, que a gente vai falar sobre respiração celular. E aí eu vou colocar alguns conceitos básicos sobre glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Eu vou fazer uma videoaula bem bacana para vocês, tá bom? Lembrando que isso aqui é só um resumão. Se vocês quiserem fazer um print desse quadro aí para colocar no caderno, é interessante como forma de revisão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau!